Então, a partir da aula de ontem, né, a gente começa a já trabalhar aí a questão de algumas características, né? Então, vamos lá. Vamos só fazer um remember aí. Tá? Bom, vamos lá. Não tem nada disso, não. Tá? Bom, o que acontece aqui é o seguinte, tá legal? Eu acho que eu vou pôr aqui o outro aqui para acompanhar. Que daí eu consigo ver o que eu tô apresentando para vocês. Eu tô vendo que eu não tô enxergando direito mesmo as coisas. Esqueci de pôr óculos. Ok. Vocês estão me ouvindo aí, tudo legalzinho, beleza? Então tá bom. Ah, bom, retomando então, né? Então, qual que é a questão aqui, né? Ontem nós discutimos um circuito que? Um circuito em série. E aí a gente chamou ele, inclusive, de um circuito que? Divisor de tensão. Tá legal? Bom, vamos lá. As principais características de um circuito em série, então, é que a tensão total ela é a soma de todas as tensões envolvidas no sistema, tá? E a corrente total é a mesma corrente que passa em cada um dos elementos que constituem o circuito. Bom, nessa perspectiva aí, a gente vai lembrar que esse é um circuito em série, tá legal? E outra coisa, para que ele realmente esteja ativo, é necessário que todos os elementos também sejam o quê? Ativos, tá legal? Então, essa é a principal característica aí de um circuito em série. Tá. Qualquer um dos elementos que venha a queimar o circuito inteiro, o circuito todo para de funcionar, né? Então, esse é o principal instrumento aí nessa parte aí, tá? Então vamos começar uma nova abinha aqui e vamos colocar essas características aí. Então, a partir da primeira lei de Ohm, em que a tensão é a resistência vezes a corrente, e a partir de que a resistência de qualquer equipamento depende da resistividade, ou seja, da capacidade que aquele material tem de resistir à corrente elétrica, do comprimento e da área de secção do condutor, né?
Então, a partir desses princípios aqui de Ohm, é que a gente começa a passar a falar sobre os circuitos em série e circuitos em paralelo. Tá legal? E aí a gente tem que um circuito em série ele é caracterizado como um divisor de tensão. Isso faz com que a tensão total em um circuito seja correspondente ao que? A soma de todas as tensões dos equipamentos envolvidos nesse circuito, ou seja, a tensão do equipamento 1 mais a tensão do equipamento 2 mais a tensão do equipamento 3 mais a tensão dos infinitos equipamentos que compõem esse sistema. Tá legal? Então, essa é a principal característica, é o que nos leva a chamar o sistema como divisor de tensão. E uma das coisas aqui também que a gente vai ter é que a corrente elétrica I desse circuito que sai da fonte de energia, ela é igual em todos os elementos que compõem esse circuito, ou seja, o equipamento 1 mais o equipamento 2, o equipamento 3 e assim por diante. Bom, essa é as características de um circuito em série. Agora nós vamos estudar, nós já vimos na prática lá no laboratório a questão dos circuitos em paralelo, tá? Então é isso que nós vamos focar agora aqui nessa atividade, né? O circuito em paralelo. Esse é o circuito em série. Vamos só desativar ele aqui. No finalzinho da aula, eu fiz algumas mudanças aqui nas resistências dos equipamentos, né? Então eu mudei aqui as resistências do equipamento. Só dando um help aqui. O pessoal que me chamou aqui. Beleza. Tá ótimo. Então, quando a gente muda essas resistências, né? Ou seja, coloca equipamentos diferentes no sistema, a gente também tem alteração, tanto na corrente elétrica, quanto também no funcionamento do equipamento. Tá legal? Bom, vamos lá. Vamos falar agora de um circuito em paralelo. Então vamos puxar um voltímetro aqui, né? Tem os amperímetros aqui. Bom, primeira coisa é que
toda fonte de energia possui uma voltagem, uma tensão, uma DDP. Tá legal? O nome correto é tensão. Ou força eletromotriz também, depende da situação. Tá? São nomes aí comuns para fontes de energia elétrica, tá legal? Então eu vou pôr aqui outra tensão aqui nessa bateria aqui, nessa minha fonte de energia. Vou pôr aqui 30 volts para a gente manter lá do mesmo jeito. E aqui todas as resistências são de 10 ohms. Tá legal? Todas as resistências são de 10 ohms. Bom, o que é que acontece? Vamos entender um pouquinho o circuito em paralelo. Se a gente pegar e for notar aqui, a saída de energia elétrica, tá legal? A saída ou entrada, ela está alimentando todos os meus equipamentos de uma forma o quê? Independente. Vamos entender melhor um pouquinho isso aqui. Vamos ligar esses equipamentos. E aqui a gente tem a questão da principal característica. O que vocês podem dizer para mim com relação aí, por favor, aí no chat? O que vocês podem dizer para mim aí com relação à observação que vocês fizeram aqui? Tô aguardando aqui no chat. Tá. Primeira coisa, eu vou mudar a tensão. Eu vou baixar um pouco a tensão aqui, quem sabe. É mais ou menos isso, Mari. Mas deixa eu tentar ver aqui. Eu vou diminuir a tensão aqui para 9 volts. Ok. Não, vamos mudar um pouquinho. Vamos pôr um pouquinho mais de voltagem, senão vocês não vão pegar os detalhes. Tá legal? Então olha só, eu liguei como estava falando. Imagine aqui, ó, os elétrons todos eles estão saindo aqui da minha fonte de energia. Eles saem e todos eles têm a capacidade de entrar nos equipamentos de forma independente. Tá certo? Tudo bem até aqui? Então olha só. Como que a gente sabe isso? Bom, é simples. Vamos lá e vamos medir a tensão, ou seja, medir a voltagem aqui do equipamento. No caso, quantos volts está dando aqui, pessoal? Vocês conseguem ler aí no multímetro aí? Quinze volts, beleza. Então, alguns conseguem ler a informação ou não. Então, eu vou estar sempre repetindo essa informação aí para vocês, tá legal? Então, olha só. Aqui na fonte de alimentação, o meu equipamento está medindo o quê? 15 volts. Quando eu venho aqui na lâmpada, tá certo? O que acontece? Também está obtendo quanto? 15 volts. Quando eu venho aqui na lâmpada, também está sendo obtido o quê? 15 volts. Quando eu venho aqui na terceira lâmpada, também vou obter o quê? 15 volts. Então, uma principal característica
com relação a um circuito em paralelo, tá legal? A principal característica com relação a um circuito em paralelo é que a tensão ou seja, a voltagem, ela é igual em todos os equipamentos, vamos pensar dessa forma. A tensão é igual em todos os equipamentos no circuito. Ou seja, a tensão da fonte, ou seja, a tensão total, ela é a mesma no equipamento 1, ela é a mesma no equipamento 2, ela é a mesma no equipamento 3 e nos infinitos equipamentos que nós possamos ter dentro de um circuito. Tudo bem até aqui? Conseguiram perceber essa coisinha aí no simulador? Beleza. Então vamos lá. Agora, já eu vou desconectar aqui, separar contato. Vamos lembrar, essa partezinha aqui é o meu amperímetro, ou seja, o meu medidor de corrente elétrica, tá legal? Tá certo? Bom, o que vocês conseguem perceber aí agora com relação à medida da corrente elétrica? Não, a tensão não mudou. A tensão é a mesma, ó. Eu vou pôr o multímetro aqui e a tensão é a mesma, tá legal? Só pôr o lado certo aqui para não inverter o sinal. A tensão é a mesma, 15 volts. Tá vendo? Ó? Continuo com 15 volts aí em cada lâmpadazinha. Tá legal? A corrente elétrica se distribui. Exatamente. E essa é a principal característica de um circuito em paralelo. Tá? Enquanto um circuito em série, nós temos ele como um divisor de tensão, em um circuito em paralelo, nós chamamos ele de divisor de corrente elétrica. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: vou dar um print de tela aqui para a gente fazer os rabiscos lá na tela de desenho. Então, olha só. Quando eu olho para cá, eu tenho, saindo da fonte, 4,5 amperes, ou seja, eu tenho 4,5 amperes saindo da fonte. Tá legal? Pela própria questão de conservação, se sair aqui
4 elétrons e meio, né, vamos dizer assim, ou seja, 4 coulombs e meio daqui, né, ele tem que chegar também 4,5, ou seja, todos os elétronzinhos que saírem daqui dessa fonte, todos eles, certo, tem que também fazer o quê? Retornar até a fonte. Beleza até aqui? Tranquilos? E aí a gente percebe o quê? Que esses caras fizeram o quê? Eles se dividiram entre os 3 equipamentos. Tá legal? Então, olha só. Na lâmpada 1, aqui, nós tivemos 1 ampere e meio. Na lâmpada 2, nós tivemos 1 ampere e meio. Na lâmpada 3, nós também tivemos o quê? 1 ampere e meio. Ou seja, o total disso daqui é justamente o quê? 4,5 amperes. Tá legal? Que é justamente o que? A corrente da fonte. Tudo bem até aqui? Tranquilinhos até aqui? Me dá um feedback se até essa parte aqui tá tudo ok? Beleza. Então, vamos lá. E aí nós vamos escrever isso, tá? Então, como que nós vamos escrever isso? Nós vamos pegar e dizer o seguinte, que para um circuito em paralelo, a corrente elétrica total, ela é o quê? Ela é a soma de todas as correntes que percorre cada um dos equipamentos no circuito, ou seja, desde o primeiro equipamento até o infinito equipamento aí, o enésimo equipamento, tá? Então, vai ser a soma da corrente 1 mais a soma da corrente 2 mais a soma da corrente 3 e seus infinitos equipamentos. Tá? Eu vou simular agora para vocês o circuito com resistências diferentes. Tá? Então vamos lá. Outra coisa. No circuito em paralelo, quando eu perco um dos equipamentos, tá legal? Antes que eu me esqueça, os outros não param de funcionar, como ocorre em um circuito em série. Tá? Eles não param de funcionar como ocorre em um circuito em série. Em um circuito em série, todo equipamento ele é parte do circuito para que o circuito possa realmente acontecer de fato. Tá legal? E aí, só lembrando aqui, né? Vamos pegar aqui o voltímetro, né? Estou mostrando aqui para vocês novamente. Tensão na fonte. Tensão na fonte, 30 volts. O primeiro equipamento, ou seja, a primeira lâmpada tem 5. A segunda lâmpada tem 10. Isso significa que entre a primeira e segunda lâmpada nós teremos 15 volts e, obviamente, sobra aqui 15 volts para o terceiro equipamento, ou seja, para a terceira lâmpada. Por quê? Porque tudo está relacionado com a lei de Ohm. Tensão é igual a corrente, a resistência vezes a corrente. Tá legal? Já no circuito em paralelo, quando qualquer equipamento é desconectado, notem que o que vai mudar não é a tensão, e sim o que? A corrente elétrica. E aí entra um aspecto extremamente importante, tá? Por que que ele não para, tá? Deixa eu só explicar então, vamos lá. O que que acontece? Se eu pegar e olhar aqui, se eu pegar e observar por esse circuito, tá certo? Eu posso reorganizar ele em um outro esquema, que seria assim, talvez assim fique mais fácil para vocês entenderem. Então, eu vou pensar só com duas lâmpadas aqui,
Tá legal? Só para facilitar a vida. Olhar para aquele circuito do lado e olhar para esse circuito aqui é a mesma coisa. Só vai mudar o quê? O jeitinho de visualizar o bichinho. Tá legal? Voilà. Tá legal? Então, se a gente observar esse circuito aqui, o que a gente percebe? A gente percebe que o polo negativo dessa lâmpada é como se eu tivesse as duas lâmpadas conectadas aqui. Como se fosse algo desse jeito aqui, ó. Esse aqui e esse aqui. Por isso que a gente fala que eles estão o quê? Independentes. A mesma coisa acontece aqui. É como se eu colocasse uma extensão na tomada, tá vendo, ó? Aliás, a extensão da tomada, ela é exatamente isso. Olha só. Ficou claro agora por que que não para? Por que que os equipamentos são independentes? Porque o circuito de cada equipamento está o quê? Conectado o quê? Diretamente à fonte de energia. Tá? Então eu poderia até pôr uma terceira lâmpada aqui, ó. Legal? E só vai parar de ter corrente a hora que todos os equipamentos estiverem desligados da fonte de energia, tá? Então, ó, voltando aqui. Então, a primeira lâmpada lá, a terceira lâmpada lá, trabalha com 1,5 ampere, a segunda também, por isso que sai da fonte apenas 1,5 amperes, tá? Ou seja, é a quantidade de carga, olha só, e isso vai aumentando. O que eu vou fazer agora? Vou mudar essas tensões, eu vou mudar essas resistências, como se fossem equipamentos o quê? Diferentes. Então a primeira vai ficar com 10 ohms de resistência, a segunda vai mudar para 20 ohms, ou seja, é outra lâmpada de outro tipo, com outra iluminação, e a terceira eu vou mudar para 30 ohms. Tá legal? Então, vamos perceber que agora eu tenho equipamentos, eu tenho lâmpadas que brilham de forma o quê? Diferente. Tudo bem até aqui? Qualquer joinha é bem-vindo. Ok. Então, olhe bem o brilho da lâmpada 1, né, como da lâmpada 3. Agora o brilho da lâmpada 2. E agora o brilho da lâmpada 1. Tá? Então, cada uma, por ter uma resistência diferente, ela vai ter, como a gente discutiu ontem num circuito em série, ela vai ter o quê? Características diferentes. Tá legal? E aí eu liguei. Note que na casa de vocês, se queimar uma lâmpada, as outras param de acender? Perfeito. E então eu quero que vocês me respondam. Na casa de vocês, as lâmpadas e os equipamentos elétricos da casa de vocês, eles estão conectados na fonte de energia
de uma maneira em série ou em paralelo? Perfeito. Paralelo. Porque cada um deles funciona de forma o quê? Independente. Tá legal? Entenderam a ideia? E o pisca-pisca da árvore de Natal? Ele é algo em série ou em paralelo? Por que o pisca-pisca é em série, pessoal? A maioria aí está respondendo em série. Por que vocês falam que ele está em série? Porque se um apagar, todos apagam. Exatamente. É exatamente isso. Essa é a evidência principal que vocês vão ter, tá? Para determinar que é um circuito em série em paralelo. E uma coisa que eu falo assim para vocês, pessoal aí que está na robótica, tá legal? Pessoal que está na robótica, precisa entender uma coisa. Quando eu tenho um componente eletrônico, como por exemplo um celular, uma calculadora, ali eu não trabalho só com circuitos ou em série ou paralelo. Eu trabalho com o que a gente chama de circuitos mistos. Por quê? Uma hora é conveniente para um determinado equipamento que eu divida a tensão. Outra hora é interessante que eu faça o quê? Que ele tenha uma boa corrente. E uma coisa interessante, quanto mais complexo for o seu equipamento, tá? Quanto mais dispositivos, sensores eles tiverem, essas coisas estarão ligadas de certa forma em paralelo. E com isso vai acabar fazendo o quê? Vai forçar, né, o consumo de energia. Tá legal? Isso é uma coisa aí que tem que ficar claro. Porque eu vou exigir o quê? Mais corrente elétrica, ou seja, eu exijo mais carga elétrica. Tá legal? Então, olha só complementando aqui a história, a gente consegue perceber aqui nesse circuito, eu vou pegar só a parte aqui. Eu consigo ver aqui nesse circuito o seguinte, na minha lâmpada 1, eu tenho 1,5 amperes. Então, olha só, na lâmpada 1, na lâmpada 1,5 amperes. Na lâmpada 2, eu tenho 0,75 amperes. Na lâmpada 3, eu tenho meio ampere. Ou seja, quem é a corrente total? Então, olha só, lâmpada 1, quem é a corrente total do meu sistema? Quem que é a corrente total do meu sistema? 2,25, 2,75 amperes. Tá legal? Que é a mesma que sai da fonte. CMSP velho? Não entendi. Bom, então, essa é a questão aqui dos circuitos em série e dos circuitos em
paralelo. Ah, não tem como apagar a mensagem. Entendi. Não, mas não precisa apagar a mensagem. O pessoal tá de boa. Tá de boa. Tá? Então essas são as principais características. Agora, vem uma pegada aqui. Tá legal? Vamos discutir um pouquinho aí essa questão dos meus circuitos enquanto resistências. Tá legal? Que quando a gente olha aqui para a lei de Ohm, quando a gente olhar aqui para a lei de Ohm, a gente tem o quê? Que a tensão e a corrente são grandezas diretamente proporcionais, e nós já vimos isso inclusive experimentalmente, né? E a resistência é uma característica física do equipamento, do equipamento elétrico. Tá legal? Então, isso daqui a gente já discutiu, essas coisinhas aqui, super trunks, né? Mas, o que é que acontece, né? Por que eu estou tocando nisso? Porque vamos olhar para o equipamento, para o circuito em série, enquanto um sistema de divisor de tensão. Quando eu olho para cá, para esse cara aqui, ó, a tensão total não vai ser nada mais, nada menos do que uma resistência total vezes a corrente total. Tudo bem? Todos entenderam essa ideia aqui? Beleza. Isso faz com que a tensão no meu equipamento 1, por causa da resistência dele, né, ele pode ser escrito na forma de resistência 1 vezes a corrente elétrica que passa por ele. Tá, vamos lá. Quando a gente olha para a lei de Ohm, tá? O que a gente tem como principal elemento é que a resistência é uma característica física do equipamento, tá legal? Ou seja, cada equipamento tem a sua própria resistência, ou seja, ele exige que a corrente elétrica passe em um determinado valor com uma determinada quantidade de tensão, energia. Tudo bem até aqui? Beleza. Então, olha só. Quando eu penso, então, a partir desse sentido, cada equipamento, cada V1 que está aqui, ó, eu vou usar aqui a parte aqui do paralelo, depois eu abro outra aba. Cada parte aqui, ó, quem vai ser o meu V1? A minha tensão no equipamento 1. A tensão minha no equipamento 1 vai depender da resistência que ele tem e da corrente elétrica que atravessa ele. Tudo bem até aqui? Quem vai ser a tensão no equipamento 2? Vai depender de quem? Da resistência elétrica que ele possui e da corrente elétrica que atravessa ele. Alguma dúvida até aqui? Sim, com certeza, um circuito em série. Estou falando de um circuito em série. Aliás, esse é o ponto.
A primeira lei de Ohm, ela vale para qualquer circuito, seja ele em série ou em paralelo. Tá legal? A primeira lei de Ohm, ela é muito clara. Tanto que você ri. Ai, piadinha veia. Tá legal? A primeira lei de Ohm, você ri na cara dela. Por quê? A tensão é equivalente à resistência vezes a corrente elétrica. Tá? Lembra que experimentalmente a gente discutiu que resistência era a proporção, a razão entre a tensão e a corrente. Tá? Isso nós discutimos lá atrás. Tudo bem? Se cada equipamento possui sua própria resistência, tá legal? Então isso quer dizer que a tensão e a corrente são grandezas diretamente o quê? Proporcionais. E foi isso que a gente discutiu quando falamos sobre a primeira lei de Ohm. Tá legal? Tudo bem? Tá, entendi. Entendi. Tá meio confuso por estar na parte do paralelo. Pronto, melhorou? Então voltando, né? Então voltando. Quando a gente olha para o equipamento 3, a tensão que atravessa ele é correspondente ao quê? A resistência desse equipamento 3 vezes a corrente dele. Agora vamos olhar aqui. O que a gente tem aqui nessa situação aqui, ó? Que a tensão total em um sistema é a soma de todas as tensões. Então, vou até apagar esse cara aqui. Vou manter a tensão total aqui. Fica até melhor para a ideia que eu quero transpor aqui também para vocês. Então vamos lá. A tensão total vai depender da tensão do equipamento 1, ou seja, da resistência 1 vezes a corrente elétrica 1, tá legal? Mais a resistência elétrica 2 vezes a corrente elétrica que atravessa ele, mais a resistência do equipamento 3 vezes a corrente elétrica que atravessa ele. Tudo bem até aqui? Só que nós temos uma coisa interessante. As correntes que atravessam esses caras são todas iguais. Ou seja, se a minha corrente total for igual a 10 amperes, quanto vale a corrente 1? 10 também, exatamente. E a corrente 2? 10 amperes. E a corrente 3? 10 amperes, porque todas elas são iguais. Então, eu vou chamar como I1, I2, I3 é igual à corrente elétrica total, eu vou reescrever esse cara aqui nessa dinâmica. Então, eu vou virar e falar que aqui é a resistência do equipamento 1 vezes a corrente que sai da fonte, ou seja, a corrente total.
Então, no caso do paralelo, a corrente é dividida, daí a gente soma. Deixa eu até apagar aqui para você lembrar aqui, ó, tá legal? Tudo bem? Então, olha só, um é divisor de tensão, o outro é divisor de corrente. Tá legal? Então, eu vou voltar agora na discussão aí do que a gente tem do circuito em série. Tá legal? Então, tudo que a gente está discutindo aqui é relativo ao circuito em série. Então, aqui eu vou ter a resistência 2 vezes a corrente total mais a resistência 3 vezes a corrente total. Opa! Porque todas essas correntes são iguais. Ou seja, eu tenho fatores comuns. Eu tenho fatores comuns aqui. Todos eles estão com o mesmo termo, tá? E aí é uma questão matemática mesmo. Simples assim. Tá legal? E na matemática, quando a gente tem todos os elementos multiplicado pelo mesmo carinha, a gente faz o quê? A gente coloca ele em evidência. Ou seja, a corrente total a tensão total vai ser a corrente total vezes... Nossa, que feio, credo. Vai ser a resistência 1 mais a resistência 2 mais a resistência 3. Certo? Então, olha só. A tensão total no meu sistema vai ser a resistência 1, a corrente total, vezes a soma das resistências do meu circuito. Alguma dúvida até aqui? Bom dia, João. João chegou agora aí, ó. Aí que belezinha. Agora, galera, a lei de Ohm, ela é válida para todo mundo. Então, o que que acontece? Quando eu olho aqui para essa tensão total, isso significa que tem uma resistência e uma corrente também o quê? Total. Essa resistência total aqui, depois nós vamos chamar ela de resistência equivalente. Legal? Ela vai receber esse nomezinho aqui, né? Que a gente costuma escrever assim, REQ. Não é de requeijão, não. É de resistência equivalente. Tá legal? Tá, vamos lá. O que eu quero dizer assim para vocês é o seguinte, vamos olhar lá para o circuito em série. Quando eu olho esse cara aqui, cada equipamento, ou seja, cada lâmpada aqui, por ela ter a sua própria resistência, deixa eu colocar aqui e mostrar valores. Ó, por ela ter sua própria resistência, não sei se vai dar para vocês enxergarem aí, mas no caso, essa lâmpada tem 10 ohms, essa lâmpada tem 20 ohms, essa lâmpada tem 30 ohms. Tá legal? Como cada uma tem a sua resistência, cada uma vai permitir a passagem dos elétrons de uma forma diferente. Tá legal, Kimberly? Tranquilo até aqui? Dia, Rian. Tudo bem até aqui? Então, cada equipamento desse daqui, ele vai ter a sua própria energia elétrica, a sua própria tensão, a sua própria voltagem. Tudo bem até aqui?
Tranquilinhos até aqui? E é isso que eu escrevi aqui. Agora, não existe uma voltagem da fonte? Existe. Essa voltagem não está dividida? Está. Isso significa que esse conjunto todo aqui isso significa que esse conjunto todo aqui, ó, todo esse cara aqui, vamos pôr uma cor de destaque aqui, vai. Todo esse cara aqui, ó, equivale a um único equipamento. Vamos ver se você vai conseguir entender. Imagine que teu celular, vamos pensar no teu celular. Teu celular tem uma tela. Teu celular tem uma bateria não, porque a bateria é a fonte de energia. Então aqui está aqui a bateria do seu celular. Seu celular tem alto-falante. Seu celular tem microfone. Tudo bem até aqui? Eu preciso do feedback para saber se realmente está tudo bem. Tá. Então olha só. Só que o teu celular, ele é feito de todos esses caras aqui. Tá legal? E isso aqui eu chamo de por exemplo, equipamento equivalente. Entendeu? Então, esses caras todos que estão dentro do teu equipamento, cada um deles com a sua resistência, vai consumir uma quantidade de energia elétrica, uma quantidade de volts fornecida pela fonte de energia. Entendeu a ideia? Tá legal? Então é isso que a gente está discutindo aqui. Certo? Então eu pego e começo dizendo exatamente essa parte aqui, ó. Eu venho aqui e falo o seguinte, ó. Esse cara aqui, quem que é? A energia consumida pelo equipamento 1. Esse cara aqui, quem que é? É a energia consumida pelo equipamento 2. Esse cara aqui, quem que é? É a energia consumida pelo equipamento 3. Tá legal? Ou seja, cada um deles aqui vai consumir, vai utilizar uma certa quantidade de joules por coulomb, ou seja, uma quantidade de volts, tá legal? Tudo bem até aqui? Então, mas aí qual é a característica? A característica é o seguinte, cada um deles, obviamente, tem sua própria corrente, mas para um circuito em série, todas as correntes são o quê? São iguais. Então, a corrente que está no equipamento da fonte, ela é a mesma do equipamento 1, ela é a mesma do equipamento 2, ela é a mesma do equipamento 3, que é justamente isso que a gente viu aqui, ó. Então, olha só. Nesse caso aqui, ó,
a fonte minha? Nesse caso aqui, a minha fonte aqui, ó, tá saindo 0,5 amperes de carga elétrica. Esse 0,5, tá, é o que está passando em cada um dos meus equipamentos, ou seja, a corrente dela é sempre igual à da fonte. Isso para um circuito em série. Tudo bem? Tranquilinho aqui? Então, matematicamente falando aqui, ó, matematicamente falando, aqui, a gente coloca a corrente aqui em evidência, ou seja, porque ela é a mesma em todos os equipamentos, e aí a gente tem essa situação aqui. Só que quando a gente fala na tensão total, alimentada ali pela fonte de energia, tá legal? A gente também está falando em uma resistência total, em uma corrente total. Ou seja, essa tensão total também pode ser descrita na forma de uma resistência equivalente vezes quem? Vezes a corrente elétrica total. E aí nós vamos ter esse carinha aqui. Então, a resistência equivalente vezes a corrente total é a mesma coisa que a corrente total vezes a soma das resistências. Bom, esse cara aqui está dividindo, está multiplicando, ele vai para o outro lado fazendo o quê? Dividindo. Quando chegar aqui, esses caras aqui vão fazer o quê? Simplesmente cancelar. E aí a gente vai ter a questão da resistência equivalente de um circuito em série. Tá legal? Então, quem que é a resistência equivalente de um circuito em série? Né? A resistência equivalente de um circuito em série, ou seja, a resistência total de um circuito em série, vai ser o quê? A soma de todas as resistências desse circuito, que vai da resistência do equipamento 1 até o enésimo equipamento, ou seja, R1 mais R2 mais R3 mais até o enésimo equipamento. Tudo bem até aqui? Me manda um feedback, por favor. E isso a gente pode ver na prática, tá legal? Vamos lá para o circuitinho em série. Se a gente olhar aqui, ó, 0,5 amperes, 30 volts da fonte. Então quer dizer que eu posso pegar um equipamento aqui. Eu vou abrir um. Não, vou deixar aqui. Só vou fazer uma baguncinha aqui visual aqui. Tá? Só tô desorganizando esse carinha aqui para mostrar uma coisa para vocês. A primeira lâmpada tem 10 ohms. A segunda lâmpada tem 20 ohms, ou seja, aqui são 30 ohms. Com mais 30 dá 60. Então eu vou alterar essa lâmpada aqui para 60 ohms.
60. Vou pôr uma fonte de energia de 30 volts, que é exatamente o que está aqui nesse meu circuito do lado aqui, ó. Que eu tenho 30 volts aqui. E vou conectar essa lâmpada. Eu vou conectar aqui um perímetro. Então, olha só. Um equipamento meu com 3 lâmpadas, sendo uma de 10 ohms, outra de 20 e outra de 30, eu posso dizer que em termos de consumo de energia e de corrente elétrica total, ele é o equivalente a um único equipamento de uma única resistência de 60 ohms. Márcio, um circuito tem como ter 2 fontes de energia? Só uma curiosidade mesmo. Com certeza. E você quer ver só como que eu provo isso para você? Olha só. Se eu ligo quantos volts tem a pilha aí? Você consegue perceber? Tá. Então eu vou te falar. Cada pilha aqui tem 9 volts. Essas que eu estou colocando aqui embaixo. Se eu pegar e colocar elas em série, quantos volts você acha que a gente vai ter? Quantos volts você acha que a gente vai ter se colocar ela em série? Colocar em série significa fazer assim, ó. Colocar o positivo de uma pilha no lado negativo da outra. Tá legal? Então aqui eu tenho 2 fontes de energia. Olha só. Cada fonte de energia me traz 9 volts. Tá legal? Quando eu pego as 2 fontes de energia juntas, adivinha o que aconteceu? Foi para quantos volts? 18. Até porque em um circuito em série, e aí tá a pegada, a tensão é o quê? É a soma de todas as tensões. Exato. Então eu tenho em série uma pilha com 9 volts, outra pilha com 9 volts, vai para 18 volts. É por isso que nos equipamentos na sua casa, você usa muitas vezes mais do que uma pilha. Agora, qual é a ligação em paralelo? Tá? Em paralelo a tensão vai ser a mesma. Só que você vai fazer o quê? Você vai aumentar a capacidade do seu sistema de fornecer o quê? Corrente elétrica. Porque uma pilha ela é limitada. Então, mas 2 fontes de energia muda sim. Imagine que eu tenho um equipamento que ele tem que funcionar com 12 volts. E as minhas pilhas geralmente possuem quantos volts? 1,5.
Então quer dizer que eu vou precisar de várias pilhas, uma atrás da outra, para poder fazer esse meu equipamento funcionar e chegar aos 12 volts que ele precisa para poder atuar de forma correta. Entendeu? Perfeito. Pessoal, nós estamos chegando ao final aqui da aula, tá legal? Não vai dar tempo de eu discutir com vocês a resistência equivalente em um circuito em paralelo, então isso daí nós vamos deixar lá para o presencial, né? Assim que possível. E eu gostaria de desejar a todos vocês aí, né? Uma boa semana aí, porque essa semana a gente já não se vê mais, tá certo? Turma da robótica, tá lá o grupo da robótica, vocês podem estar colocando suas sugestões lá, mandando os modelos 3D para eu imprimir. Eu trouxe a impressora 3D aqui para casa, tá legal? Então vocês podem pegar, mandar para mim os modelos 3D que vocês vão precisar, e aí eu já vou imprimindo. Mas é importante que vocês me passem as medidas, não adianta só falar esse modelinho que eu quero. Aí eu preciso desse suporte aqui para o ultrassom. Tá, mas qual é o tamanho? Entendeu? Do ultrassom ainda tudo bem, mas eu preciso de uma engrenagem para poder virar um motorzinho lá. Então essa engrenagem vocês precisam me mandar o tamanho que vocês precisam dela. Senão não tem como a gente montar o sistema, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Um beijão aí para vocês, né? E uma boa semana. E boa prova amanhã, por favor. Não esqueçam que amanhã vocês têm o Provão Paulista e segunda-feira também, tá? Não deixe essa oportunidade de fora aí para vocês, tá bom? Beijão aí para todo mundo. Até mais.